Vem comigo que eu te conto, tudo bem, gurizada? Bem, voltando aí no canal aí para falar sobre o jogo de ontem, um jogaço de bola, né? Que o Grêmio deu aula ontem, né? Por que não foi assim no restante do ano? Mas enfim, vamos falar um pouco da partida de ontem, da grande vitória contra o Vasco. Vamos falar sobre Mano, vamos falar sobre o William e alguns assuntos mais aí do dia do Grêmio. Mas antes, te inscreve no canal, deixa teu like, ativa as notificações, hypa o vídeo aí também, que a partir dessa semana já tem a possibilidade de você hypar o nosso vídeo. E com o like, comentário e o hype aí também a gente fica, né, a plataforma divulga mais nossos vídeos para mais gremistas e a gente continua crescendo aí. E esse vídeo também é um oferecimento de C-Caps Black Chá, né? Vou deixar o link aí nas descrições, você entra lá, conversa, um atendimento personalizado, cada pessoa tem vamos dizer assim, um kit para que melhor se adequa, né? Então entra lá, conversa com eles, é um produto 100% natural, ativa teu metabolismo, né? Acelera, tu queima gordura, tu elimina líquidos, melhora teu trato intestinal, enfim, é tudo de bom para tua saúde aí. Para quem está preocupado com o verão aí, já pode começar a fazer uso e startar o teu projeto verão, que tenho certeza que você vai estar com um corpo em cima para a época do veraneio aí, valeu? Bem, então, a partida de ontem, cara, assim, é o Grêmio que a gente gostaria de ter visto no ano, né? Jogadores dedicados, jogadores marcando sob pressão, adiantando linha, todo mundo pegando junto, o ataque marcando, o meio marcando, a defesa sólida. E para você ver como alguns jogadores, né, a gente colocava João Lucas, toda a defesa ficava exposta. A gente botou o Marcos Rocha, mudou da água para o vinho, né? A gente tem uma solidez defensiva, né? O Gustavo Martins cobriu muito bem o Noriega, né? Jogou muito bem. Marcos Rocha jogou muito bem. Volpi não sofreu. Acho que o Wagner Leonardo, eu a princípio tinha colocado o Kahneman, né, na minha projeção de escalação, mas o Mano optou por Wagner Leonardo. Os dois são de extrema categoria, né? E acho que Wagner Leonardo começa a se credenciar para titularidade, apesar de que contra o Botafogo ele não joga porque tomou o terceiro amarelo, né? Então volta o Kahneman nessa partida. Marlon jogou bem, muito dedicado sempre, né? Eu a princípio teria colocado o Cuejar de início, mas o Dodi também fez uma belíssima partida, uma assistência fantástica para o Amuso. Arthur dispensa comentário, o cara é fora de série, todos os jogos ele é o destaque do Grêmio, né? Cristaldo, cara, eu particularmente teria colocado Monsalve, mas ele sofreu um choque no treinamento, na canela, e parece que teve um inchaço. Enfim, o departamento médico achou melhor vetar ele para essa partida e enfim, ele não estava nem à disposição, e aí entrou o Cristaldo, né? E o Cristaldo jogou bem, cara, jogou bem, apesar da má fase, né? Parece que há uma nuvem negra sobre a cabeça dele, chutou 2 bolas, podia ter feito 2 golaços e não conseguiu tirar do goleiro, né? Óbvio que tem méritos do Léo Jardim, né? Mas assim, se fosse numa outra época, tivesse em boa fase, batia na canela do cara, batia no pé da trave, entrava, enfim, alguma coisa ia acontecer. Mas quando a fase é ruim, as coisas não acontecem. Mas assim, acho que apareceu mais para o jogo, se pôs mais à disposição da equipe, né? E qualidade ele tem, cara. Eu não sei o que ele tem, que a preguiça dele parece que toma conta. Eu enxergo nele quase que um Luan na época, né? O cara tinha muita bola, mas daí tu olhava ele jogar, ele corria aquelas corridinhas, troteandinho, sempre chegava meio devagar e tal. Daí a pouco virava um louco, pegava a bola e parava dentro do gol. Mas assim, às vezes, bola no meio de campo, sabe? Aquela corrida preguiçosa, assim, tu via. É mais ou menos isso que eu enxergo no Cristaldo, né? Ele tem futebol, ele só falta um pouquinho mais de confiança, talvez. Porque oportunidades ele tem tido e, enfim, não desencanta, né? Não deslancha. Mas, enfim, ótimo. Fez uma boa partida ontem, uma partida ok. Não foi brilhante, mas também não comprometeu. Pavon também no começo foi até bem, né? Depois começou a ser o Pavon de sempre, aquele chute 30 metros para cima da trave, errando o toque e tal.
mas é um cara que não desiste, né? Um cara que é resiliente, ele pode chutar 100 bolas, uma vai dar certo, ele vai errar 99, mas uma vai dar certo. E como deu, né? O cruzamento, assistência que ele deu aí para o Carlos Vinícius, que também fez uma pintura, né? Um belo gol, né? E é aquela coisa, é o que ele falou no final do jogo. O atacante, ele tem que estar preparado para todas as situações. Ele achou que a bola vinha por cima, ela desviou, acabou mudando a trajetória, ele teve que pensar rapidamente, dominou e girou, né? Um cara de 1,90 m e pouco de altura aí, com, sei lá, 90 quilos, girar daquela maneira ali, o cara realmente ele é diferente dos demais, né? E aqui liga um sinal de alerta para o seu Bright White, hein? Não vai ser fácil ele voltar para esse time. Acho que já pode ir escolhendo a cadeira no banco lá que ele vai sentar, porque não vai ser fácil tirar o Vini da titularidade ano que vem, não. E também a Muso, cara. Eu, sinceramente, eu gostei da contratação dele quando veio. Fui crítico dele quando não aparecia, inclusive quando ele tá deslocado, ninguém fala inglês comigo, tipo assim, cara, não é o clube que tem que se adaptar ao jogador, é o jogador que tem que se adaptar ao clube. Tu não pode ter 40 grêmios, um para cada jogador, é 40 jogadores para um clube, então esses jogadores têm que se adequar. Por que o Bright consegue falar português? Por que o Noriega consegue falar português? O Cristaldo, todos, o Vija, todos eles se esforçam para falar um portunhol ali, né? Para tentar se entender. Daí o outro, belezinha lá, não podia tentar alguma coisa, né? Mas enfim, com a chegada do próprio Carlos Vinícius, do Arthur, que estavam na Europa, enfim, certamente falam inglês, ele começou a se reaproximar, ser mais, né, abraçado aí pela equipe. O Mano começou a dar mais confiança para ele, dar oportunidades também. E ele vem se tornando um jogador diferenciado, né? Porque antes ele só corria, chegava na linha de fundo, cortava e cruzava. Chegava, cortava e cruzava. Hoje ele já tem confiança de chutar gol. Já fez alguns gols aí no Brasileirão, se não me engano tem 3. Posso estar errado no número, ou é 3 ou é 4. Já vem atuando mais pelo meio. Depois daquela entrevista que ele deu para o GZH lá, ele também falou que o Mano falou que ele queria que ele atuasse um pouco mais para o meio, para ser aquele elemento surpresa, não só fazer aquela ponta clássica, né? Às vezes dar aquela cortada e vir para o meio, né? Chegar no meio da grande área ali, chutar, enfim, alguma coisa nesse sentido, porque ele tem um bom chute, né? E ontem ele tentou, alternava, né? Hora chutava com a esquerda, hora chutava com a direita. Mas inclusive ontem, durante o jogo, comentei aqui em casa, falei, cara, o Amuso ele faz tudo certo, mas ele não consegue tirar do goleiro. Ele chega, ele chuta de direita, ele chuta de esquerda, mas coincidentemente ele sempre chuta em cima do goleiro, onde o goleiro está posicionado, né? E logo na sequência ele recebe aquela enfiada de bola magistral ali do Dodi, né? Com uma felicidade ímpar. E ele botou na frente, e antes de esperar a chegada do zagueiro, né? Então o zagueiro não tinha chegado, o goleiro não tinha fechado o ângulo ainda, ele botou no cantinho. Muitos estão chamando aí de tacada de sinuca, né? E realmente ela foi com o ângulo certo, com a força certa, na direção correta, bateu no pé da trave, entrou um golaço de craque. A gente sabe que ele não é um craque, mas aquele gol foi gol de craque. E assim, cara, a confiança é tudo, né? Então o time deu confiança para ele, o treinador deu confiança para ele, a torcida abraçou o cara e, mudou totalmente o jogador. Hoje ele já consegue marcar melhor, já consegue ir na linha de fundo e cruzar, tem confiança para driblar, para chamar no 1 a 1, chuta bem de fora da área, cruza bem. Então ele se transformou num outro jogador, né? Uma coisa que chama atenção, que todo mundo falava que ele se machucava muito, cara, quantas pancadas esse negrinho tá tomando e tá de pé, não tá se machucando, né? Então acho que isso aí é um outro ponto, né? Que talvez o cara esteja se cuidando um pouco melhor também, né? Enfim, o astral dele tá lá em cima, né? Um cara que sai sorridente de campo, tá dando entrevista na zona mista, cara. Coisa que ele passava escondidinho atrás dos outros ali, nem se mexia muito, né, para não aparecer. É outro Amuso, né? E tomara que continue assim, tomara que continue nos ajudando. Eu acho que quando o William voltar, obviamente, talvez vai ser na posição dele, não dá para comparar o William e ele, mas, cara, é um baita de um jogador para grupo. Eu acho que ele até tem que ser repensada a questão de que, se vier uma proposta, a gente vai vender ele.
Claro, tem a questão do salário dele que é alta, né? Mas enfim, se ele estiver nos ajudando, é melhor nós pagar 1 milhão para um cara que faz um gol a cada 3 jogos do que pagar 400 mil, 300 mil para um cara que... um João Lucas da vida aí, que não faz nada e quando faz errado, né? Então, acho que tem que fazer uma análise bem feita e tal, mas se for esse amuso do jogo de ontem, eu digo que daria pra gente esperar aí para ver se a gente ia vender ele ou não, tá? Então o William volta na terça-feira contra o Palmeiras, né? Não joga contra o Botafogo por ser gramado sintético, e ele também fez poucos treinos com bola, 2 ou 3 essa semana só, alguns chutes, diz que não está sentindo gol, mas ainda não fez nenhum coletivo, nada, né? Então deve ser preservado por questão do gramado sintético e também da falta de treinamento, mas para o jogo do Palmeiras ele retorna, não sabemos se como titular ou como reserva e vai entrar durante o jogo. Mas fato é de que ele retorna, estará relacionado para o jogo de terça contra o Palmeiras. Kahneman volta contra o Botafogo pelo terceiro amarelo do Wagner Leonardo, e demais eu acho que não deve mudar, né? Talvez o Alisson no lugar do Pavon, mas isso a gente precisa pensar, porque a gente projeta uma coisa, o Mano faz tudo diferente, cada jogo é uma história diferente. E assim, o Mano, a gente precisa entender o que o Mano está pensando, porque na coletiva ele disse: conversei 1 mês antes das eleições com o Odorico. O Odorico sempre disse que tinha intenção de renovar com o Mano, né? Que se o Mano conseguisse chegar num bom resultado, dependendo da campanha final aí, né? Dos últimos 6, 7 jogos, que ainda tinha 8 na época, dependendo de como o Grêmio chegasse no final do campeonato, não haveria motivo para trocar, enfim. Mas como eu disse para vocês em alguns outros vídeos, eu já sentia a fala do Mano com um tom de despedida em todas as coletivas. E na coletiva de ontem não foi diferente. Ele falou: não, a gente conversou, jantou, pediu autorização para o Guerra para jantar com eles, para conversar e entender o projeto.